E agora, vamos lá falar um pouquinho, bater um papo sobre família e a importância dessa família na educação moral da humanidade. Na definição do dicionário, nos diz, desde pequeno, normalmente aquela criança já faz parte de uma família, que é o principal meio social humano. Por isso, chamamos de célula máter da sociedade. Célula máter, célula primeira sociedade constituída pelo ser na existência, é a família onde ele regressou para suas provas, para o seu aprendizado na Terra, levando assim ao desenvolvimento espiritual, ao crescimento do espírito, buscando a perfeição moral de que lhe é suscetível em cada etapa, em cada reencarnação. Tradicional, geralmente numerosa, centrada na autoridade do patriarca. Esta é a família antiga, das décadas passadas, do século passado, aonde o pai, aonde o homem era o provedor, aonde a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Essa família quase que não existe mais, porque hoje a família já atende uma outra necessidade, outras perspectivas. A mulher indo ao campo de trabalho, a mulher tendo que sair também para dividir as despesas junto com o seu companheiro de lar, para sustento de toda a sua família. A outra família, nuclear, fundamentada basicamente em pai, mãe e poucos filhos. Essa é a maior parte da realidade da família brasileira, que hoje mantém, no máximo, 2 filhos por casal, onde antigamente eram numerosas, no caso da minha, por exemplo, éramos 5 filhos. E hoje nós estamos vivendo um novo tipo de família. É a família pós-moderna, aquela que não tem um modelo exato, não existem regras básicas de parentesco. São as famílias as famílias que adotam, são as famílias das separações, são as famílias dos recasamentos, e são aquelas famílias onde a gente tem o pai solteiro, a mãe solteira. Então a gente tem essa diversidade de famílias hoje, além da família da homoafetividade, 2 homens ou 2 mulheres que cuidam de crianças. Em todas elas, uma coisa vai reinar que a gente vai ver no desenvolvimento da atividade. A gente vai ver o que é necessário para mantermos a nossa família unida e para mantermos a nossa família objetivando o desenvolvimento moral daquela pequena sociedade que convive conosco no lar. Nova Era. A Caminho da Luz, livro psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, nos diz o seguinte: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Nós trouxemos também o último capítulo de A Gênese, também denominado Nova Era, que trata dessa nova geração que nos chega, dessas novas crianças, desses novos jovens que chegam ao nosso planeta, tendo como objetivo mudar a psicosfera, mudar o nosso planeta de prova de expiação para a regeneração. Eles são uma parcela de estímulo a essa transformação moral que deve ocorrer no planeta, para que ele mude de esfera, para que ele torne-se um mundo de regeneração. E quais são as primeiras lições morais das quais nós podemos transmitir às nossas crianças, aos nossos jovens? Nós, família, seja a família da consanguinidade, seja a família da convivência, nós somos os primeiros médicos daquela alma que ressurge entre nós, e como responsáveis por aquela alma, seja criança ou jovem, nós temos que levá-los à instrução, nós temos que levá-la a cumprimento dos seus deveres, e não só isso, mas apresentar a eles, numa forma de diálogo, o meio de cumprir esses deveres, o meio de chegar a esta educação moral, trabalhando juntos. Quem gosta da literatura, na Revista Espírita de fevereiro de 1864, tem uma matéria bem interessante sobre essa questão, sobre esse fator de sermos os primeiros médicos da alma daquele ser que reencarna ao nosso redor. Seguindo adiante, nós vamos trabalhar também, dentro da nossa família, segundo Joana de Ângeles, nós somos o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes. Perfeito. Como espíritos reencarnados, eles trazem das suas existências anteriores uma memória, personalidades adquiridas,
uma bagagem cultural, uma bagagem espiritual. E nós não podemos esquecer que nossos filhos são espíritos. E como espíritos, eles têm a sua própria condição, sua própria memória, a sua própria forma de crescer e de atuar. Nós teremos exemplos, claro, mas nesse momento ele traz a sua bagagem de encarnações anteriores e que se apresenta na atual existência. E como diz Joana de Ângeles, uma frase muito bonita que eu gosto muito, onde ela nos afirma que a família é a escola de bênçãos onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz. Ou seja, é através dessa família que estamos cuidando, aonde a vida feliz perpetuará, aonde aqueles espíritos levarão na sua aprendizagem para as próximas encarnações o sentimento de felicidade construído nessa existência, contando com a participação de todos os familiares que atuam juntos neste processo. Como célula experimental, Joana ainda nos diz que célula experimental, na qual se forjam valores elevados e se preparam os indivíduos para uma convivência salutar no organismo universal, onde todos nos encontramos fixados. Essa célula experimental, esse laboratório de almas, nos serve para aprendermos, considerando que o planeta Terra, que a reencarnação é um processo educativo, e como educandário, aqui nessa existência, o nosso aprendizado moral, ele tem que se equilibrar ao aprendizado intelectual, que hoje está sendo muito mais valorizado pelas famílias, melhor universidade, melhor escola, melhor emprego, melhor salário. Nós temos que levar em consideração que isso é necessário na humanidade atual, na vivência, na matéria, sim, mas temos que privilegiar algo muito mais importante, o desenvolvimento moral dessa família, o desenvolvimento moral de todos nós que fazemos parte deste grande núcleo, que, como núcleo, vai inclusive influenciar toda a sociedade deste mundo existencial. Ela vai contribuir para que tenhamos um mundo melhor a cada dia, a cada dormida e a cada vez que acordamos. Temos a possibilidade de construir um mundo melhor através do nosso convívio familiar. E aí uma brincadeira, apenas para descontrair um pouquinho, para a reflexão de todo mundo. Nesse próximo slide aí que apresentamos, 3 tipos de família. Família Addams, à esquerda. Família do Shrek, na parte superior, à direita. E ao centro, família Simpsons. Que tipo de família você é? Família Addams, inusitada, diferente, costumes completamente diversos, mas uma família unida. Família do Shrek, ogros. Para mim, um exemplo dessa família do Shrek é quando a Fiona, a optar em tornar-se princesa em definitivo ou continuar ogro, ela prefere tornar-se ogro para poder manter a sua relação de amor com Shrek. Então, é uma demonstração de amor pleno, que vai além das belezas materiais para o amor que está na questão espiritual. E a família Simpsons, família bagunçada, a intelectual, o menino Peralta, o pai ingênuo, a mãe que não tem os parâmetros, completamente desligada, mas isso torna-os família. Essas são as nossas famílias de hoje, diversas, mas nem por isso menos importantes umas das outras. Porque família é isso mesmo, gente. É essa diversidade, é isso que o mundo dos espíritos nos afirma quando fala da missão dos pais na Terra. É receber, é acolher no coração essa família da diversidade e incluí-las a todas as diversidades do nosso relacionamento familiar. Seja na consanguinidade, seja na nossa família espiritual, ou seja com aqueles que podemos tornar família que estão fora deste núcleo. São aqueles que são professores da escola, nós que somos evangelizadores, incluir aqueles nossos evangelizandos nessa grande família da Casa Espírita. A Casa Espírita também será tema de nosso vídeo. O vídeo seguinte nós trataremos sobre a questão da Casa Espírita no acolhimento e na ferramenta para o desenvolvimento intelecto-moral desta criança, desse jovem e dessa família para a sociedade. No Livro dos Espíritos, na questão 208, os Espíritos nos dizem: pois bem,
os espíritos dos pais, pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Ele coloca que, se nós fizermos o possível por aquele desenvolvimento espiritual da nossa criança e nosso jovem, teremos cumprido a nossa tarefa. Se os caminhos escolhidos por esse Espírito não forem os melhores escolhidos por nós, a lei de livre-arbítrio nos coloca dizendo que é uma escolha do Espírito. As oportunidades foram lançadas, as ferramentas estão aí, dadas por nós, família. Se as escolhas deles não forem as melhores, é a opção. É o desenvolvimento dele. Nós não podemos fazer a caminhada evolutiva do Espírito por eles. Nós seremos, sim, sempre a ferramenta que estará ao seu lado, que estará constituindo todo o apoio moral através do exemplo, através das virtudes que temos dentro de nós, mostrando-lhes o quanto é melhor atuar dessa forma, buscando cada vez mais a espiritualidade, o desenvolvimento, a educação moral para torná-los melhores a cada dia. Pois essa bagagem é a bagagem que levaremos como tesouro para os céus. É esta bagagem que devemos mostrar às nossas crianças, aos nossos jovens, e que eles devem carregar com eles para sempre, em todos os seus momentos, em todos os seus ambientes que circulem. E este é o nosso papel, como responsáveis por essas crianças e por esses jovens. José Saramago, num texto muito bonito, ele nos mostra quem é esse filho. E ele diz: filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Ao acolhermos os nossos filhos, os nossos crianças e jovens neste núcleo familiar, nós estamos contribuindo também para o crescimento deles. Seja da forma que nos for possível, de acordo com o nosso nível espiritual. Mas tenham certeza, nós estamos fazendo o melhor, nós estamos dando o melhor de nós para o desenvolvimento moral, para a educação moral dessa criança e desse jovem que convive conosco. E para concluir a nossa fala de hoje, nós vamos trazer uma mensagem de Raul Teixeira no livro Vereda Familiar. O Senhor conta com você de modo particular, porque quando você decidir-se a educar e amar, instruir e orientar com firmeza e disposição, o mundo mudar-se-á para melhor. Assimilará a luz que jorra do infinito por meio da sua atuação. Que sejamos nós, família, a despertar na nossa criança e no nosso jovem essa luz que vai jorrar para a humanidade, porque conforme diz o Cristo, a luz já existe. Apenas façamos que aquela luz brilhe intensamente, brilhe, irradie todos os seus raios, levando-nos a um mundo melhor, ao mundo do progresso moral, ao mundo onde as almas se amam incondicionalmente. E com essa mensagem, deixamos a reflexão. O nosso papel como familiares é muito importante na educação moral dessas crianças e desses jovens. Fiquem com Deus, acolham esses pensamentos, reflitam um pouquinho sobre isso e levem-los à prática dentro da sua família. Voltaremos no próximo vídeo tratando da Casa Espírita como acolhedora dessa ação que envolve criança, jovem, família. Se gostaram, colaborem com essa página, curtam, vão compartilhando com outras pessoas esse aprendizado, essa mensagem e, se possível, inscrevam-se. Até mais!